Em 18 de julho de 1944, Dietrich Bonhoeffer, importante teólogo aí do período entre guerras, né? Ele estava preso em Tegel, numa prisão ali nos arredores de Berlim, e ele estava preso, obviamente porque fazia parte de uma conspiração contra Hitler, e escreveu um belíssimo poema que expressava uma série de problemas que envolviam, ou que envolvia, não só a sua dor, não só a sua dor em face da solidão, mas as consequências dessa solidão diante desta prisão, que é uma maneira de torná-lo só contra a sua própria vontade. Então, Dietrich Bonhoeffer nos entregou um belíssimo poema chamado Wer bin ich? Ou seja, quem sou eu? E eu queria ler esse poema junto com vocês hoje, porque eu acredito que nele nós encontramos alguns insights poderosos para pensar a questão da solidão em nossos dias. Dias de confinamento. Dias em que a solidão nos é imposta. O poema corre assim. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre, firme, qual dono que sai de seu castelo. Então, observe que o poema começa com a pergunta, wer bin ich? Quem sou eu? E aí ele começa afirmando ali algumas coisas que dizem respeito ao que pensam dele. Pensam que ele, todas as vezes que sai da cela, em vez de sair triste, em vez de sair cabisbaixo, em vez de sair lamurioso, ele sai sereno, ele sai alegre, firme, e a sua aparência não é a de alguém que está preso, não é a de alguém que está confinado e sofrendo por causa da solidão, mas é a aparência de alguém que sai de seu castelo como sendo dono dele. Ou seja, alguém poderoso, alguém que sai com toda a segurança que um dono de um castelo sai de seu próprio castelo. Então, no segundo verso, ele volta, ou na segunda estrofe, ele volta a fazer novamente a pergunta, wer bin ich? Quem sou eu? E aí, novamente, ele repete, seguidamente me dizem, ou seja, esse seguidamente me dizem, não é algo que aconteceu uma vez, é algo que acontece sempre. Sempre dizem e o veem como alguém alegre, sorridente, sereno e que parece não estar numa prisão, parece não estar num confinamento. Nesse segundo estrofe, mesma coisa, seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu a mandar. Então, em primeiro lugar, ele sai alegre, sorridente, não é, firme, qual dono sai de seu castelo. Segundo estrofe, revela alguém não rancoroso, não ressentido, contra os seus algozes. A sua reação com aqueles que o agridem, com aqueles que são os seus algozes, os seus guardas, é uma reação de amor, é uma reação de alguém que fala com liberalidade, com ternura, mas alguém que, ao falar dessa forma, parece que está na inversão, parece que não é quem está recebendo ordens, parece que é quem está dando ordens. Ou seja, porque a sua maneira de falar, a sua maneira de lidar com os guardas, fazia com que os guardas tivessem profundo respeito por ele e o servissem, inclusive. E é isso que vai acontecer se você ler, por exemplo, Resistência e Submissão, que é uma série de cartas que o Bonhoeffer escreve na prisão e que tem, inclusive, esse poema, que está publicado em português. Você vai perceber ali várias cenas em que os guardas são amáveis e retribuem essa maneira do Bonhoeffer lidar com eles com a mesma moeda, pelo menos os guardas. A gente sabe que um ano depois, Bonhoeffer será enforcado, né? Precisamente em abril de 1945, próximo do desfecho da Segunda Guerra, ele é enforcado. Mas
O que a gente sabe é que a reação dele aos guardas, pelo próprio poema, é a reação de alguém que dizem ser ele amável no que fala, na maneira que fala, na maneira que diz. A terceira estrofe repete a pergunta, que parece ser o leitmotiv, aquele tom que sempre está ali voltando, aquele acorde que está sempre se repetindo. Quem sou eu? Quem sou eu? E pela terceira vez Bonhoeffer pergunta, quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias de infortúnio impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. A terceira estrofe é a confirmação de que este que está preso é visto por aqueles que estão ao seu redor como alguém que suporta as aflições, como alguém que aguenta a dor. E aguenta a dor como se fosse impassível, como se não fosse afetado pelas paixões. E que está acostumado a vencer. E que ali é só mais uma batalha, é só mais uma luta, é só mais uma situação controversa. Mas aí, depois dessas três estrofes que perguntam sempre, que apresentam sempre a pergunta, quem sou eu? Ele muda o tom e apresenta agora dois estrofes importantes. Esses dois estrofes são importantes porque eles quebram justamente a fala do que os outros dizem que ele é, para ele dizer agora quem ele pensa ser. Veja o que ele diz: sou eu mesmo que os outros dizem a meu respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Ou seja, ele coloca em xeque as percepções que os outros têm dele e as percepções que ele tem dele mesmo. E o que faz ele chegar a essa dúvida sobre quem é ele mesmo e o que os outros pensam ele ser? Sofrimento. Em especial aqui, a solidão. Observe como esse estrofe, depois das perguntas, vai tratar. Inquieto, saudoso, doente como um pássaro na gaiola, ou seja, um pássaro na gaiola, preso, solitário, doente, saudoso, com saudade dos amigos, com saudade da família, com saudade da igreja, com saudade daqueles que estão envolvidos e que são envolvidos com a sua própria, que fazem parte da sua própria vida. Respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta. Faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, ou seja, é alguém que está com saudade da vida, com saudade de andar pelas ruas, de andar num parque, de ouvir o canto dos pássaros, de ver pessoas, de encontrar gente na rua, de encontrar sua família, seus amigos, de ouvir o burburinho das pessoas, de encontrar as pessoas naquela, a gente poderia dizer, aglomeração, que hoje é tão nos impedida em face da pandemia. Então, imagine que a sensação é de saudosismo, de saudade, de sede por palavras e proximidade humana. Mas, ao contrário, no contraste disso, ele apresenta também outros sentimentos, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas. Ou seja, alguém que, ao mesmo tempo, se incomoda com o estado de coisas e que esse estado de coisas que poderia ser evitado, não é evitado pela arbitrariedade e pela mesquinhez humana, mas ao mesmo tempo irrequieto. Não se trata de alguém calmo, sereno e tranquilo. Não se trata daquela pessoa vista por aqueles que, no início do poema, ele descreve acerca da sua perspectiva dele. Não, agora ele está dando a perspectiva dele mesmo, alguém irrequieto, que vive esperando grandes coisas, que não se contenta com pequenas coisas, que sempre que vê uma pequena coisa ele se assombra. Eu queria uma grande notícia, não uma notícia de que a coisa já passou. Não é? Eu queria que já tivesse resolvido tudo. Em angústia, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, pensar, criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. E observe que o final de todas essas descrições que ele faz são finalizadas com uma interrogação, ou seja,
tudo isso que ele está dizendo, que ele pensa dele mesmo, ele está colocando uma questão. Será que ele é aquilo que os outros dizem? Será que ele é aquilo que os outros pensam que ele é? Ou será que ele é isso que ele pensa ser? Alguém irrequieto, que só espera coisas grandes, que quer que aconteça logo as coisas que precisam acontecer, né? Alguém vazio, até para orar, pensar, criar, desanimado, irrequieto, irado com a mesquinhez humana, sedento de proximidade humana, de palavra, de passear, de andar por aí, está preso, solitário, numa prisão. E aí ele volta ao problema inicial. Quem sou eu? Verbo inis, aparece novamente. E agora, caminhando para a conclusão do poema, ao perguntar quem sou eu, ele volta a esse acorde que vai se repetindo a cada momento crucial do poema. E aí, depois de perguntar quem sou eu, ele diz, este que ele acabou de descrever, que é o oposto daquele, ou aquele que é o oposto deste. Sou hoje este e amanhã aquele? Ou sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas, um hipócrita? Ou seja, alguém que veste uma máscara. Alguém que se apresenta como forte, como poderoso, mas que no fundo está sofrendo, é fraco, está desanimado, está desesperado por causa da solidão e da ausência dos amigos distantes. E diante de mim um covarde queixoso, desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? E aí vem o solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja, ó Deus. Observe que aqui não parece que ele está se dirigindo a nós. Aqui fica claro que o vocativo, ó Deus, indica que ele está se dirigindo a Deus e dizendo, quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim, quem quer que eu seja, ó Deus, tu quem, Deus, me conheces. E ele termina o poema dizendo, sou teu. A você que, como Bonhoeffer, se sente só no meio dessa pandemia. A você que, no meio dessa pandemia, se sente solitário por conta da ausência dos irmãos da igreja, seja porque sua igreja ainda está sob as condições remotas, seja porque sua igreja voltou, mas não voltou todo mundo, porque ela está seguindo protocolos e está reduzido, e não pode ter aglomeração, e as pessoas ficam distantes. Seja porque você optou por ficar em casa para evitar maiores transtornos, seja porque você está questionando até mesmo tudo o que está acontecendo. O sentimento de solidão, ele é um sentimento que pode, ao mesmo tempo, nos levar a cometer as mais terríveis ações, como aproveitarmos este sentimento como um motivo, como Bonhoeffer nos ensinou nesse poema, para perguntar sobre quem nós somos. E a gente não faz essa pergunta de forma mais poderosa, senão quando estamos diante de Deus. Eu quero me lembrar, nesse final, de um outro prisioneiro, que, como Bonhoeffer, estava preso e que sabia que era dali para a morte o seu fim. Ele escreve uma epístola, 2 Timóteo, que John Stott se refere a essa epístola como o canto do cisne, não é? Aquele último canto, não é? De Paulo antes da sua morte. Nós sabemos que depois dali,
Paulo será martirizado. Paulo vai morrer. E vai morrer por causa do evangelho. E o que é curioso e semelhante, parece que Bonhoeffer repete as mesmas sensações que a gente encontra, por exemplo, em Paulo, mas de uma forma interessante, porque se no poema do Bonhoeffer há o questionamento sobre quem ele é, e ele no final chega à conclusão de que, embora ele não saiba quem ele realmente é, se ele é tanto um covarde como um corajoso, se ele é essa ambiguidade, ou ambos, né? Ele sabe de uma coisa que o deixa seguro, de que ele pertence ao Senhor. Observe que em 2 Timóteo, Paulo, ele diz com todas as letras no capítulo 1, quando ele vai exortar a Timóteo, que parece esquecer-se de si mesmo, esquecer de quem ele é. Paulo diz a Timóteo, versículo 11, capítulo 1, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim você ouviu com fé e com amor, que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. A consciência de alguém que sabe quem ele é surge nesses momentos de solidão, surge nesses momentos em que somos obrigados à solidão e transformamos a solidão, que nos causa todo o sentimento de distanciamento do mundo e tristeza pelo afastamento das pessoas, transformamos essa dor e esse sofrimento numa oportunidade de saber quem nós somos. Eu quero encorajar você que está se sentindo só por causa do confinamento, por causa de toda essa situação que estamos vivendo hoje, ao autoconhecimento, a buscar este autoconhecimento. Mas existem dois caminhos que você pode seguir. Um caminho é aquele que os filósofos da Grécia nos ensinaram: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, tente descobrir quem você é, mergulhando no seu interior, tentando descobrir você mesmo em você. Mas existe um outro caminho, que é o caminho que os teólogos cristãos dizem ser o caminho que nos leva ao verdadeiro autoconhecimento, que é conheça a Deus. Que possamos transformar os nossos momentos de solidão em momentos de conhecimento de Deus, para que esse conhecimento, que é o conhecimento de Deus, possa revelar quem nós realmente somos. Quero encorajar você a transformar o seu tempo de solidão numa busca por autoconhecimento. Minha pergunta para você hoje é uma só: quem é você?